Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os dogmas marianos, isto é, os dogmas que fazem referência à Virgem Maria. E já podemos começar falando que esses dogmas são 4. Primeiro dogma: maternidade divina, isto é, o título Maria, Mãe de Deus. O segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O terceiro dogma, a Imaculada Conceição. E o quarto dogma, então, é a Assunção de Nossa Senhora. Que maravilha podermos refletir então sobre os dogmas marianos. Eu peço, se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva. Então, primeiro dogma, maternidade divina, isto é, Maria é mãe de Deus. Então, a maternidade de Nossa Senhora, ela foi definida como dogma de fé pela Igreja. Isso aconteceu lá no ano de 431, no concílio de Éfeso. Então, Maria é mãe de Jesus homem e de Jesus Deus. Como nós também podemos ver lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 495, diz lá o Catecismo: com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Aquilo que o Concílio de Éfeso em 431 define, isso já está pouco presente na Sagrada Escritura. A gente podia citar já, por exemplo, o prenúncio em Isaías 7,14: eis que a Virgem conceberá e dará luz. Também Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 31, eis que conceberás. E ainda no 35, que nascerá de ti será filho do Altíssimo. Gálatas 4,4, enviou Deus o seu Filho nascido. E também Romanos 9,5, Cristo que é Deus. Então o concílio de Éfeso ele vai responder a Nestório, que afirmava que Maria só era mãe de Cristo e não mãe do Filho de Deus. Então o concílio vem para enfatizar isso, que o Emmanuel, isto é, Jesus Cristo, necessariamente vem de Deus, vem da própria ação do Espírito Santo. Então, segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, isto é, bem contemplado que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Então, o dogma que se refere a Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto, igualmente sua concepção milagrosa, a primeira referência nós encontramos no Concílio de Latrão, lá no ano de 649. Lá nos encontramos o Papa Martinho I se referindo à Mãe de Deus, Santa, Sempre Virgem e Imaculada Maria. Com a expressão sempre virgem, vai também ser retomada lá no segundo Concílio de Constantinopla, em 553. Então diz: o Verbo de Deus, tendo-se encarnado na Santa Gloriosa Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria nasceu dela. Então essa doutrina também vai ser confirmada por outros 2 concílios ecumênicos. O Concílio Lateranense IV, em 1215, e o Concílio de Leão, em 1274. E também, para concluir, não podemos esquecer que no credo nós rezamos
que nós cremos em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Portanto, os concílios e as declarações, como nós vimos, eles expressam com unanimidade essa verdade. Se nós olhamos lá em o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 1, versículo 18, é dito que Maria, antes de coabitar com José, tornou-se grávida do Espírito Santo. Em Lucas, nós temos a afirmação central, o fato da concepção virginal. Está também, como de Mateus, envolto pelo mistério do Espírito Santo. O Filho é gerado no seio de Maria pelo poder do Espírito Santo. São Lucas, capítulo 1, versículos 34 ao 35. Esse dogma igualmente vem exposto também que Maria necessariamente permaneceu virgem toda a sua vida e não teve outros filhos. E por outro lado, então, que ela permaneceu virgem, inclusive, no momento do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o terceiro dogma, a Imaculada Conceição. Verdade que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Essa definição acontece pelo uso da prerrogativa do ex cathedra do Papa Pio IX, em 1854. Nós sabemos que todos nós nascemos com a mancha do pecado original e que o batismo apaga essa mancha em nós. Com Maria ela é diferente, porque ela é imaculada, isto é, ela foi exatamente preservada, ela não tem pecado. E claro que Maria foi preservada, já claro em virtude de ela ser a mãe de Deus. E por essa razão, por essa sua incumbência, ela então é preservada. Por isso ela é a bem-aventurada, por isso ela é a escolhida. Então essa definição aconteceu em 1854 pelo uso do ex cathedra pelo Papa Pio IX. Existe um documento, uma bula propriamente papal, chamada Ineffabilis Deus, Pio IX. E a bula então deixa bem claro que Maria é isenta do pecado desde o primeiro instante da sua vida, porque ela recebeu uma graça singular, por isso ela é de uma maneira mais sublime, porque ela foi preservada. O argumento fundamental é esse. Mas se alguém tiver curiosidade, pode procurar na internet que vai encontrar também essa bula do Papa Pio IX. E aí, para fechar, chegamos aí ao quarto dogma, que é a Assunção de Nossa Senhora. Isto é, Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. E esse é um dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, isso feito mediante a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Então foi o último dogma a ser proclamado, a ser definido. Novamente, aconteceu mediante o uso da prerrogativa que é própria do Papa do ex cathedra. Isso então, 1º de novembro de 1950. Essencialmente, essa Constituição Apostólica do Papa Pio XII vai mostrar que a Igreja deve acolher essa verdade essencial de que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, quando terminou o curso dela da vida terrestre, ela foi assunta, ela foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Então os dogmas marianos estão aí para a gente exatamente celebrar, festejar com eles e acolher na nossa fé. Lembrando que o dogma sempre nós devemos o pleno assentimento. Então é essa grandeza. Veja, 4 dogmas essenciais marianos que nós celebramos pela nossa fé e pela liturgia: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Muito obrigado por você ter acompanhado a reflexão até o fim. Se você gostou, então não deixe de dar o seu like e também eu peço a gentileza para se inscrever no canal. Um abraço, até nossa próxima oportunidade.